Imagine que você passou 15 anos fazendo tudo certo. Pagou suas contas em dia, guardou dinheiro, comprou um imóvel, financiou um carro, contribuiu para a sua previdência. Você olha para a sua vida e sente que construiu algo sólido, que você merece esse conforto. Agora imagine que do dia para a noite o governo congela as contas bancárias. O dinheiro está lá, você pode ver o saldo na tela, mas não consegue sacar. A moeda começa a derreter como gelo ao sol. As prateleiras dos supermercados ficam vazias. E você percebe, com um frio no estômago, que quase tudo que você comprou, tudo que te disseram que era sinal de progresso e responsabilidade, não vale mais quase nada. Isso não é ficção científica. Isso aconteceu na Argentina em 2001. Aconteceu na Venezuela, no Zimbábue, no Líbano, na Grécia, na Alemanha dos anos 1920. E em todos esses casos, o padrão foi o mesmo. As pessoas que mais perderam não foram as mais pobres, nem as mais ricas. Foram as pessoas de classe média, exatamente as que seguiram as regras, que fizeram as compras certas, que apostaram no sistema. Hoje vamos falar sobre essas compras. Não para te assustar, mas para te fazer enxergar algo que quase ninguém te ensina. Toda compra de longo prazo é uma aposta. Uma aposta de que o sistema vai continuar funcionando. E o sistema nem sempre continua. Número 1. Imóvel comprado na hora errada. Vamos começar pela compra mais sagrada da classe média, o imóvel próprio. Imóvel é o melhor investimento. Terra não some. Seu filho vai herdar. Você já ouviu isso centenas de vezes. E em condições normais faz algum sentido. Mas vamos olhar para o Japão. Em 1991, depois de anos de valorização absurda, o mercado imobiliário japonês entrou em colapso. Famílias que tinham feito financiamentos de 100 anos, gerações inteiras pagando uma dívida pelo mesmo apartamento, assistiram os imóveis perderem até 80% do valor. Isso durou mais de 3 décadas. Há famílias japonesas que até hoje não recuperaram o que perderam. Na Argentina de 2002, a casa de campo que a família comprou como investimento simplesmente parou de ter comprador. Não é que o preço caiu, é que não havia compradores. O mercado congelou. E enquanto congelava, os impostos sobre o imóvel continuavam chegando todo mês. O investimento virou uma despesa sem nenhuma contrapartida. O problema do imóvel não é o imóvel em si. É a ilusão de que ele é um ativo líquido, de que você consegue transformá-lo em dinheiro quando precisar. Em uma crise, você descobre que não consegue. O imóvel fica parado, você fica preso nele, e a dívida continua rodando. 2. Carro financiado. O carro é o segundo item mais financiado pela classe média e, em um colapso, torna-se inútil rapidamente. Não porque o carro quebra, mas porque o ecossistema ao redor dele desaparece. Na Venezuela, a partir de 2014, pessoas com carros novos e financiados viram o país desmoronar em volta deles. A gasolina, mesmo sendo a Venezuela um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ficou escassa por falta de infraestrutura. As peças de reposição sumiram porque as importações secaram junto com a moeda. Um jogo de 4 pneus passou a custar mais do que muitos venezuelanos ganhavam em um ano inteiro. O carro estava lá, na garagem, aparentemente em boas condições, mas não tinha como abastecer. Não tinha como consertar, não tinha como segurar, porque as seguradoras não conseguiam mais pagar sinistros, em uma moeda que perdia valor a cada dia. E a parcela do financiamento continuava chegando todo mês. Isso revela algo importante. O carro não é apenas um objeto. Ele é um ponto dentro de uma rede. Combustível, peças, manutenção, seguro, infraestrutura viária. Se qualquer um desses elos quebra, o carro para de ser útil. Em um colapso, vários elos quebram ao mesmo tempo. 3. Previdência e seguros de longo prazo. Essa é a que mais dói, porque atinge exatamente as pessoas mais responsáveis, as que planejaram o futuro, que abriram mão do presente para garantir a velhice. Na Alemanha dos anos 1920, trabalhadores, que tinham pago décadas de contribuição para planos de previdência, viram o sistema ser destruído pela hiperinflação. O seguro de vida, que pagaria o suficiente para comprar uma casa em 1914, foi honrado em 1923. Só que o valor pago não comprava nenhum quilo de pão. O contrato foi cumprido. A vida foi destruída mesmo assim. A Argentina fez algo ainda mais direto em 2008. O governo simplesmente estatizou os fundos de previdência privada. Cerca de 30 bilhões de dólares em contribuições de trabalhadores foram incorporados ao caixa do Estado. As pessoas que tinham contribuído por anos perderam o controle sobre o que acreditavam ser seu dinheiro. A promessa permaneceu. O valor por trás dela evaporou. No Líbano, a partir de 2019, bancos que por décadas garantiram que os depósitos estavam seguros bloquearam os saques. Quem tentava retirar o próprio dinheiro conseguia, na melhor das hipóteses, uma fração do valor, convertida em uma moeda que havia perdido 90% do poder de compra. A poupança de uma vida desapareceu
Não por roubo declarado, por uma arquitetura financeira que entrou em colapso. A lição aqui é difícil de engolir. Produtos financeiros de longo prazo são promessas. E promessas dependem de instituições que continuem existindo, de governos que continuem honrando as regras, de moedas que continuem valendo. Quando essas condições somem, a promessa fica sem chão. 4. O diploma universitário. Atenção! Conhecimento nunca é inútil. A capacidade de pensar, analisar e resolver problemas sobrevive a qualquer crise. Mas o diploma não é a mesma coisa que conhecimento. O diploma é uma credencial, é um sinal enviado para um mercado de trabalho específico. E esse sinal só vale se o mercado de trabalho que ele mirava ainda existir. Quando a União Soviética se dissolveu em 1991, milhões de engenheiros, físicos, médicos e professores viram suas credenciais virarem papel. O sistema para o qual se prepararam durante anos simplesmente deixou de existir. Professores universitários ganhavam menos que vendedores ambulantes. Não porque eram menos inteligentes, mas porque a chave que tinham deu de cara com uma fechadura que havia sido trocada. Na Grécia após 2010, o desemprego entre jovens chegou a 60%. E não eram jovens sem estudo, eram jovens com diplomas universitários, muitos formados no exterior com enorme sacrifício das famílias, que voltaram para um país sem vagas. A estimativa é que 200 mil gregos educados emigraram entre 2010 e 2015. A Grécia pagou a conta da formação. A Alemanha e Reino Unido colheram o benefício. O diploma é uma aposta de que a área para a qual você se formou ainda vai existir quando você terminar o curso, que a remuneração que justificou o investimento ainda vai estar lá, que a dívida contraída vai ser pagável com o salário que o diploma vai gerar. Em um colapso, essas 3 apostas podem falhar ao mesmo tempo. 5. Bens de consumo comprados no crédito. A última categoria é talvez a mais reveladora, porque expõe o núcleo do que a classe média chama de vida boa. A televisão nova, a reforma da cozinha, o sofá importado, a viagem parcelada, os eletrônicos, as roupas de marca. Tudo aquilo comprado no carnê, no cartão, na prestação. No Zimbábue, durante a hiperinflação de 2008, aconteceu algo paradoxal. As pessoas corriam para comprar qualquer coisa porque qualquer objeto físico segurava valor melhor do que a moeda, que perdia poder de compra em questão de horas. Mas quando a tempestade passou, esses objetos se mostraram inúteis. Eletrônicos quebravam e não havia peças para consertar, porque as importações tinham secado. Não havia técnicos, porque eles haviam emigrado. Não havia mercado de revenda, porque ninguém tinha dinheiro. O que sobrou foi uma casa cheia de objetos e nenhuma liquidez. No Líbano, famílias que tinham dívidas de cartão de crédito assistiram a moeda perder 90% do valor. As prestações continuavam chegando. O salário que pagaria essas prestações foi destruído junto com a moeda. A reforma da cozinha parcelada, em 24 vezes, se tornou um fardo que não acabava mais. Bens de consumo têm valor dentro de uma economia de consumo que funciona. Fora desse contexto, eles são peso, são objetos que ocupam espaço, exigem manutenção, te prendem a um lugar que talvez você precise deixar e representam capital que não pode ser recuperado. Olhando para essas 5 categorias juntas: imóvel, carro, previdência, diploma e bens de consumo. O que elas têm em comum? São exatamente as 5 coisas que toda a sociedade diz para a classe média comprar. São o checklist da vida responsável. E em todo o colapso econômico documentado na história, essas são as 5 categorias que desmoronam primeiro e com mais força. Não é coincidência, é estrutural. A classe média é a classe mais integrada ao sistema formal. Os ricos têm ativos espalhados em vários países e moedas. Os mais pobres já operam em economias informais, no troco, na troca, na rede de favores. A classe média está toda dentro do sistema. A riqueza está no imóvel hipotecado. A mobilidade está no carro financiado. A segurança está no fundo de previdência. O futuro está no diploma. A identidade está no consumo parcelado. Quando o sistema quebra, todos esses fios se rompem ao mesmo tempo. Isso não significa que você não deve comprar uma casa ou fazer uma faculdade. Em uma economia que funciona, essas podem ser ótimas decisões. O que significa é que você precisa entender o que está comprando de verdade. Não o objeto, a aposta. Desde 1900, pesquisadores contabilizaram mais de 60 crises de dívida soberana em países de todos os continentes. A Alemanha era a nação mais culta da Europa. A Argentina estava entre os 10 países mais ricos do mundo em 1913. O Líbano era chamado de a Suíça do Oriente Médio. A Venezuela tinha as maiores reservas de petróleo do planeta. Nenhum desses fatos impediu o colapso quando a matemática deixou de fechar. A questão não é se isso vai acontecer em algum lugar. A história já respondeu essa pergunta. Sempre acontece em algum lugar. A questão é se você vai reconhecer o padrão antes de estar dentro dele.